Estamos de volta à Rádio e TV Objetivo, direto da Bet Educar 2018. A nossa última palestra do dia, durante todo o dia, aqui no estande do Objetivo, com o apoio da Unip também. Várias palestras muito educativas, elucidativas e compartilhando conhecimento, que é isso que a gente quer fazer aqui nessa feira. Bom, nossa última palestra, figura ilustre, Malu Mota. Olha, eu quero primeiro informar que as nossas palestras podem ser acompanhadas ao vivo pelo Facebook, Curso e Colégio Objetivo. Você digita ali e pode acompanhar a nossa palestra ao vivo. Se você perdeu, pode ver depois que fica ali arquivado e também no site do Objetivo. Você pode assistir todas as nossas palestras e também queria avisar aqui a plateia que cada um que tivesse alguma pergunta pode fazer, pode intervir, sem problema nenhum. Na verdade, é uma conversa, professora Marília. Uma conversa. Uma conversa. E de uma maneira moderna, onde nada é estanque e a gente pode interferir e conversar quando quiser. Eu quero apresentar aqui a professora doutora Marília Ancona, que é vice-reitora da Unip. Ela vai falar: a inteligência é múltipla e se divide nos talentos. Muito bem-vinda, professora Marília. Sempre um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Malu. Uma satisfação. Quero, de novo, me desculpar um pouquinho pelo atraso do início da palestra, mas, enfim, vamos lá. Sempre que eu falo o que eu penso em inteligência, eu peço para as pessoas que estão me ouvindo fazerem um pequenino exercício. Elas pensarem nelas mesmas e pensarem em alguém que elas consideram inteligente. Então, se vocês puderem, vocês fecham o olho meio minutinho e pensem em alguém que vocês pensam: ah, essa pessoa é inteligente. E pensem em vocês mesmos também, porque, de alguma forma, eu acredito que todo mundo aqui seja inteligente, né? Então, por que que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: porque a inteligência não é uma coisa abstrata, que anda pelos ares e que alguma hora entra dentro de você ou não entra dentro de você. Inteligência são comportamentos inteligentes. Quando a gente diz alguém é inteligente, é porque nós estamos observando nessa pessoa alguns comportamentos que são inteligentes. O modo como ela resolve os problemas, o modo como ela faz as suas escolhas, o modo como ela fala, né? Então, tudo isso vai nos dando dicas que nos fazem pensar: poxa, tal pessoa é inteligente. Ou até quando nós nos refletimos sobre nós mesmos, né? Eu fiz isso, foi uma bobagem, né? Ou, puxa, me saí bem, consegui, tive pelo menos nesse momento, tive um comportamento inteligente. Então, é sempre bom pensar que a inteligência, se ela existe abstratamente ou não, ela se manifesta em um conjunto de comportamentos que nós chamamos de comportamentos inteligentes e que acabam resultando de uma multiplicidade de habilidades cognitivas e sociais e emocionais que se complementam e que resultam neste comportamento, né? Logo no início em que em psicologia se começou a pensar, então, vamos lá, você é inteligente? Eu acho que sim, né? Vamos nos ver como pessoas inteligentes e vamos pensar em alguém que é inteligente. Então, logo no início, quando se começou a pensar em inteligência, em medir inteligência, surgiu o famoso QI. Todo mundo deve lembrar qual é o seu QI, qual é o seu quociente intelectual, o QI dela é muito alto, o QI dela é um pouco mais baixo, tal. Esse QI era o quê? Eram alguns testes que mediam como as pessoas resolviam problemas que lhe eram apresentados e comparava o resultado dessas pessoas com o resultado da população, né? Então, você aplicava a mesma questão ou apresentava o mesmo problema para um número imenso de pessoas. Depois você classificava esses resultados por idade, né? E você dizia, bom, mais ou menos, aproximadamente, construía uma curva normal, e dizia 75% das pessoas de 8 anos ou de 9 anos acertam isto. Então, eu posso esperar que uma criança
de 7 ou de 8 anos resolva esse problema. Eu estava sempre comparando uma resposta dada com aquilo que se esperava em termos desse levantamento populacional, né? O QI caiu um tantinho em desuso. Hoje, raramente, a gente fica falando a pessoa tem QI ou não tem QI. Por quê? Porque, em primeiro lugar, esses testes eram americanos e você acabava comparando o resultado de uma criança brasileira com o resultado dos Estados Unidos, ou algumas questões que eram colocadas valiam para uma região e não para outra. Se você perguntar o que é o canguru para uma criança australiana, é claro que ela sabe. Se você perguntar o que é o canguru para uma criança brasileira, ela pode não saber. Isso não quer dizer que ela não seja inteligente, né? Então, hoje, você tem já medidas que fazem isso para a nossa população brasileira. Você já tem esses levantamentos feitos aqui, o que permite uma comparação melhor. Mas, mesmo assim, o Brasil é muito grande, a população é muito variada. Então, quando você pega uma escola particular com pessoas que tiveram mais estimulação, né, a resposta tende a ser maior. E, às vezes, isso não quer dizer que ela seja bem mais inteligente do que outra ou não. Então, o QI é alguma coisa que a gente pode aplicar um teste, pode falar em QI, mas não é alguma coisa que a gente possa garantir que essa pessoa tem comportamentos inteligentes a partir disso, está claro? Então, é muito mais fácil observar as pessoas, é muito mais fácil acompanhar as pessoas, observá-las. Tudo bem fazer alguns testes, se quiser, mas olhar o comportamento da criança na classe, olhar o comportamento do filho, do neto, né? E verificar quais são as habilidades maiores dessa criança, quais são as suas maiores capacidades. Então, logo de início, a gente se distinguiu, em termos de inteligência, os comportamentos inteligentes verbais e os não verbais. Então, quais são os comportamentos inteligentes verbais? Você dominar o vocabulário, você conseguir falar um português razoavelmente correto, você entender o significado daquilo que você lê, né? Então, são comportamentos nos quais as palavras são o objeto, né, dessa observação. E os não verbais são aqueles com quais você não está lidando com palavras. Você está fazendo coisas, ou lidando com números, ou lidando com tabelas. Então, você pode ter pessoas que têm uma grande habilidade e capacidade para fazer coisas, mas que não são capazes de, muitas vezes, nem de explicar exatamente por que elas estão fazendo aquilo ou como elas estão fazendo aquilo, né? Então, você tem isso, a pessoa é inteligente, esta capacidade dela de fazer mostra que ela lida bem com uma série de problemas daquele tipo. Você tem mecânicos fabulosos, ou pessoas que mexem com TI, que lidam com todas aquelas maquininhas, né? E que muitas vezes não têm uma habilidade verbal, mas é um tipo de inteligência. É um tipo de inteligência não verbal. Então, o que aconteceu? Conforme se foi pensando em inteligência, se foi distinguindo discriminando quais são aquelas habilidades, quais são aquelas capacidades que, quando se juntam, resultam em um comportamento que é um comportamento que nós todos consideramos como um comportamento inteligente, né? Então, cada um de vocês pode logo de cara pensar, né, como é que é. Eu, por exemplo, não tenho uma capacidade não verbal boa. Se você me der uma maquininha desmontar, eu não monto nunca mais na minha vida. Para desmontar, eu já vou quebrar. E remontar, eu não vou conseguir. Mas eu tenho uma certa capacidade verbal, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Se eu não confiasse de que eu tenho minimamente uma capacidade de transmitir verbalmente o que eu quero, eu nem viria aqui. Isso é importante porque, durante muito tempo, e principalmente nas escolas, nós nos preocupamos muito com as pessoas que não conseguiam. Então, você tem lá, desde pequena, ou você tem na sua família, crianças que você percebe que elas têm alguma dificuldade, que elas não estão aprendendo, que elas não estão conseguindo acompanhar a classe, que elas não estão se desenvolvendo como as outras. E houve todo um esforço por parte dos estudos de pedagogia, de educação, de psicologia, de medicina, no sentido de estimular essas crianças, fazer com que elas superassem as dificuldades delas,
para poder ter um comportamento dentro daquilo que a gente chama de normal, ou seja, um comportamento como a maioria das pessoas tem. E pouca atenção se deu para aquelas pessoas que têm uma capacidade maior, né? Então, muitas pessoas têm uma capacidade acima daquela média, melhor do que aquilo que todo mundo faz. E é muito importante observar essas capacidades, porque, no fundo, aquilo que você tem de melhor é aquilo com o que você pode contribuir para os seus colegas, para você mesmo, para a sociedade, com aquilo que você tem de melhor. Então, é importante se conhecer e conhecer qual é a tua maior habilidade, qual é a tua maior capacidade. Você, por exemplo, é muito boa em entrevistar, então você entrevista, ótimo. Isso, sei entrevistar. E aí eu considero, mas eu não sei fazer equação, não aprendi depois a fazer equação do segundo grau. Eu não sabia fazer equação do segundo grau. Sofri, mas eu aprendi. Aprendeu, mas nunca mais usou. Nunca mais usei, mas eu queria aprender. Aprendeu e nunca mais usou, tá bom. Ela tem uma ideia, se alguém falar, ela sabe o que é. Mas usou e fez muito bem de não usar. Quer dizer, o que ela ia ficar? Se matando, se esforçando terrivelmente para chegar numa médiazinha de conseguir fazer aquilo como todo mundo e nunca vai ser boa naquilo. Nunca vai ser boa. De verdade, vai ser mais ou menos. E muito mais ou menos, viu, professora? Então, é melhor ver qual é a boa habilidade, qual é a boa capacidade e desenvolver isto. Agora, é claro que uma única capacidade, uma única habilidade não é suficiente. Mas existem, sim, alguns talentos que algumas vezes se manifestam em algumas pessoas que têm aquela facilidade por várias condições, por condições ambientais, por condições físicas, ou enfim, muitas vezes não sabemos a causa, né? Mas eu costumo dar o exemplo do Mozart. Quem que consegue fazer música como Mozart? Quem já viu o filme da vida do Mozart pode comparar muito bem o Mozart com os outros músicos que se esforçavam para conseguir uma musiquinha mais ou menos, enquanto ele sentava no piano e já saía com aquele espetáculo, né? Então, a questão muito importante em termos de desenvolvimento de crianças, em termos da nossa própria vida, é conhecer as nossas próprias habilidades e pensar qual é a melhor maneira de utilizá-las, né? Como é que a gente pode aproveitá-las. Se você está num trabalho que pede para você uma habilidade que você não tem, é uma bobagem, você não vai sair bem naquele trabalho, né? Você tem que escolher, fazer escolhas que vão utilizar o que você tem de melhor, né? Porque ali, de fato, você pode se sobressair e pode melhorar. Bom, aí nós estamos falando de uma maneira geral de algumas habilidades. Agora, quando a gente diz a pessoa é inteligente, nós estamos falando de uma maneira muito mais ampla. Nós estamos falando de uma coisa só, né? Se eu digo, o Mozart era inteligente? Inteligente ele era, mas não sei se era tanto também. Quando a gente vê o filme dele, se é que o filme retrata a realidade, ele tinha sérias dificuldades de ordem emocional e de ordem social, né? Nem tão inteligente assim, não. Algumas coisas nem eram tão inteligentes assim, né? Ele tinha lá sérias dificuldades, mas tinha esse dom maior. Então, quando a gente fala uma pessoa muito inteligente, em geral, é porque ela reúne um conjunto de habilidades que estão muito bem harmonizadas, que estão muito bem conectadas e que colaboram todas para que ela tenha um comportamento muito bom, né? Então, é uma pessoa que tem mais habilidades? Mais habilidades. No conjunto, vamos dizer. Porque essas habilidades, elas se agregam, elas se manifestam em conjunto, em determinados comportamentos, que são, às vezes, excepcionais. Certo. Alguns problemas que nós enfrentamos na vida não pedem só uma inteligência lógica e racional. Alguns problemas pedem. Você só consegue resolver se você conseguir analisar logicamente, pensar racionalmente e chegar a uma conclusão. Mas algumas coisas não. Alguns problemas que nós enfrentamos na vida, elas pedem mais do que isso, né? Que outras, então, habilidades e capacidades começaram a ser
isoladas, digamos, em termos meramente teóricos, para a gente poder pensar em outros tipos de inteligência, né? Na verdade, não é que são outras inteligências, é que são comportamentos nos quais a pessoa consegue resolver seus problemas ou se sair bem, porque ela tem essas outras capacidades ou habilidades, né? Então, o que nós temos aí? Por exemplo, a lógico-matemática, é claro, é óbvio, e a lógica não deixa de ser uma habilidade altamente valorizada na nossa sociedade. Em algumas não é tanto, mas na nossa é. E principalmente nessa era digital, se você não conseguir desenvolver um pensamento lógico, esquece, você vai se sair muito mal na escola, você vai se sair muito mal no Enem, você vai sair muito mal no ENAD, você vai se sair muito mal nos concursos, porque na nossa vida profissional, basicamente, a capacidade, né, de raciocinar logicamente, ela é muito solicitada. Ela é extremamente solicitada, então é alguma coisa que a gente desenvolve na escola, usualmente as escolas desenvolvem isso, algumas disciplinas mais do que outras, e que é exigida na nossa vida aqui no mundo ocidental, né? A inteligência espacial é alguma coisa que nós usamos no dia a dia. O exemplo que eu dou, em geral, é muito simples. Você vai estacionar seu carro, ou você vai guardar uma caixa numa estante. Você não vai descer, medir o seu carro, medir o espaço, pensar se cabe ou se não cabe, né? Medir o ângulo que você tem que fazer, para quanto você vai virar, quanto tal, para daí poder estacionar o carro. Não, você olha e imediatamente você diz, cabe ou não cabe. Está muito apertado, está folgado. Você não teve que pensar no sentido racional. É alguma coisa que você reconhece. Você vê aquele espaço, você já sabe, dá ou não dá. Por exemplo, as mulheres usam muito isso para cortar o cabelo. Você olha o corte, você diz, não vai dar certo. Não precisa de muito mais, você já sabe. O comprimento não vai dar certo. Sem dúvida seria. Então, vocês veem que são habilidades que aparecem a todo momento na vida da gente. E que é bom conhecê-las, é bom reconhecê-las, porque nós podemos desenvolvê-las. Nós podemos saber o que eu preciso usar aqui, o que eu tenho que usar aqui, né? Bom. Interpessoal. A habilidade interpessoal é alguma coisa muito interessante. Nós costumamos, às vezes, falar de algumas pessoas assim. Ela é muito interessante, ela se dá bem com todo mundo, né? Ou de dizer assim, é uma encrenca. A pessoa é inteligente, é muito inteligente, mas é uma encrenca. Vai criar problema, não vai dar certo, vai não sei o quê, ela não vai entender o que está acontecendo, ela não vai sacar o jeito nosso. Isso você pensa em relação ao namorado da tua filha, a namorada do teu filho, né? Ah, essa aí é legal, vai dar certo. Essa não vai combinar aqui, né? Não funciona desse jeito. Então, é aquela capacidade que te permite entender como estão se dando as relações. Qual é o jogo de relações que está presente? Qual é o estilo das outras pessoas? Qual é o modo delas se relacionarem entre si? Né? Uma questão até de observação, né? Observação, sem dúvida nenhuma, né? E quanto mais você desenvolve isso, melhor você se dá na sua vida de relacionamento com os outros. Você perceber o que está se passando com a outra pessoa, né? Você perceber que ela está muito chateada. E saber que se ela está muito chateada, não adianta eu querer chateá-la mais, entendeu? Eu falar mais, gritar mais, ou o que for, né? Observar também é uma inteligência, professora Marília? Duas coisas são fundamentais, senão não adianta você ter a capacidade de
porque você não vai conseguir usar direito. Uma é a atenção. Obviamente, se eu não consigo ter atenção, eu posso ser capaz de um grande raciocínio lógico. Mas se eu não presto atenção no problema, eu vou fazer um erro no número, não li direito. Não é que eu não saiba entender, é que eu simplesmente não prestei atenção. Então, atenção é alguma coisa básica. Existem algumas abordagens em psicologia que colocam a atenção como fundamental para todo o teu desenvolvimento cognitivo e emocional. Não é aquela atenção assim, que eu tenho que ficar olhando para ela, não é isso. Mas é estar acordado, vai? Estar esperto. Estar conseguindo ver o que está acontecendo. E, muitas vezes, uma atenção focada. Esquecer tudo o que está acontecendo e olhar só aquilo. Então, a atenção ela não é colocada como uma característica da inteligência, mas ela é uma condição para que você possa usar o seu comportamento inteligente. Muitas vezes antigamente você fazia o teste nas crianças, as crianças se saíam mal, você dizia, deficiente intelectual, não conseguiu QI, não sei o quê. Depois você começou a ver, não, se eu fizer essa criança prestar atenção, ela se sai melhor. Então, não é uma questão de falta de inteligência, é uma questão de falta de atenção. Né? Hoje, existem alguns distúrbios de atenção que são muito bem estudados. Existem formas de se desenvolver a atenção, de se estimular a atenção. E isso é importante para a nossa vida inteira. Para a nossa vida inteira, isso é importante. Mas, enfim, claro que quando a gente fala de uma inteligência interpessoal, nós estamos falando muito da capacidade de observar o outro, de se colocar no lugar do outro. Por que essa pessoa está se comportando assim? Né? O que está se passando com ela? De eu conseguir perceber o que está acontecendo com a outra pessoa. Se eu não tiver isso, o meu relacionamento vai ser muito difícil. E um relacionamento difícil me cria mais problemas e me impede de resolver problemas. Né? Isso está sempre muito ligado com a capacidade de você perceber a você mesmo. Nós vamos falar da inteligência intrapessoal. Então, a capacidade de eu me conhecer, de eu me perceber, de eu saber o que está se passando comigo. Quando a gente fala, como eu falei no começo, comportamento, inteligência não é uma coisa abstrata. São comportamentos que a gente observa e que a gente chama de inteligentes. Existem alguns comportamentos que eu não consigo observar. Por exemplo, se vocês estão pensando alguma coisa dentro lá da cabeça de vocês, eu não tenho ideia do que vocês estão pensando e eu não consigo observar. No máximo, eu posso dizer, ela está pensando. Porque alguma coisa na postura da cabeça, no rosto, no olhar, me permite dizer, ela está pensando, mas eu não tenho ideia do que ela está pensando. Agora, ela pode saber o que ela está pensando. Então, essa possibilidade também de eu olhar o que está se passando comigo, se eu estou pensando bem, se eu estou pensando errado, se eu deixei de lado alguma coisa, se eu tenho que rever isso, se talvez convenha eu pensar melhor antes de decidir, ou se não, eu já pensei, é isso mesmo. Eu vou escolher uma coisa, será que de fato eu quero? Né? São comportamentos. São comportamentos intelectuais. Eu estou refletindo. Refletir é um comportamento, que ele não é observado no outro, mas é que é observado em mim. Né? A gente aprende, é isso? Você aprende a refletir, é um comportamento. Você aprende a refletir e é importante que você observe o modo como você reflete. Porque isso te permite conhecer características tuas, por exemplo. Eu sou uma pessoa que sai... Eu não sou, é um exemplo. Eu não sou isso que eu vou falar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que já sai reagindo. Nem bem falou, eu já respondo. Primeiro reage, depois pensa. Eu sei como é. Aí bobeou. Fez uma bobagem, falou que não devia. Não foi tão inteligente quanto a outra, que ficou quietinha, prestou atenção, e daí resolveu e teve um bom comportamento na coisa certa. Né? Então, esse tipo de coisas são muito observadas e percebidas, me permitem melhorar.
permitem que eu melhore muito, né? E nós temos as inteligências emocionais, as socioemocionais, estão na moda, está na moda a inteligência emocional, que mostra alguma coisa muito interessante, exatamente que inteligência não é apenas um raciocínio lógico matemático, né? Quem já não passou por essa situação? Deu branco. Total, né? Acho que todo mundo, né? De vez em quando dá um branco. Eu sabia, eu me preparei, eu cheguei aqui na frente, de repente, olhei para vocês, me deu um pânico, e eu falei, Malu, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não vou falar nada, não consigo mais. Deu um branco, né? Não sei mais o que falar, deu branco. Muito comum em adolescentes. Muito comum em adolescentes, porque os adolescentes ainda não aprenderam a lidar com as suas emoções. Tendem a reagir com tudo ou nada, se apavoram, né? Ou se jogam na coisa loucamente, mas deu branco. Ou seja, fiquei impossibilitada de utilizar a minha inteligência. Fiquei impossibilitada de pensar, de falar, de fazer alguma coisa decente naquela hora. Eu parei. Isso é uma reação de ordem emocional. Ao mesmo tempo, você está altamente entusiasmada com o seu trabalho, fazendo uma coisa nova, interessada. Então, de repente, você está muito mais inteligente do que você sempre foi. Porque você está altamente motivada. Você sabe que aquilo vai dar certo, que aquilo vai ser legal. Então, você dá tudo de si. O que significa dar tudo de si? Eu vou pensar o máximo que eu puder, eu vou fazer o máximo que eu puder, eu vou raciocinar, eu vou ficar contente, eu vou escolher aquilo, eu vou pensar naquilo, eu vou planejar aquilo e vou fazer direitinho, né? A gente precisa estar motivado para ser inteligente, então? Para usar todas as nossas habilidades, sim. Motivado. Motivado. Uma pessoa muito deprimida, ela está mais lenta, ela está desmotivada, ela não pode pensar naquilo, não pode resolver aquilo, claro que pode, mas ela não quer. Isso não quer dizer que ela não seja inteligente. Não quer dizer que ela não seja inteligente, ela simplesmente não tem motivação, não tem nada que a estimule, não tem nada que a leve para isso, né? Isso é mais importante quando a gente pensa em populações mais idosas, por exemplo. É muito mais fácil motivar uma criança, porque ela está descobrindo o mundo, ela está interessada em descobrir o mundo, quando apresenta desafios, ela quer mostrar que ela consegue, ela vai avante, ela adiante, do que uma pessoa já mais velha, né? Por quê? Porque a pessoa mais velha, ela acha que ela já sabe, ela não acha que ela vai ganhar muito desenvolvendo aquilo, fazendo aquilo, ela não quer. Eu me lembro, quando a minha mãe fez 90 anos, ela chamou 5 filhos e disse, eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós 5 dissemos, o que será que ela vai pedir, né? Tá, mãe, fala. Ela falou assim, por favor, não me deem um computador. Ela não queria viver esse mundo. A minha tia, que tinha 94, que estava do lado, falou assim, eu quero. Então, está aí uma diferença, né, de motivação. A minha mãe não tinha inteligência para usar um computador? Claro que tinha. Ela só não queria desenvolver. Mais do que a minha tia, que queria o computador, não ia ser muito capaz de usar, né? Mas não tinha motivação nenhuma, interesse nenhum naquilo, né? O que acontece? No final, essas conexões das várias capacidades estabelecem relações, né? Estabelecem sinapses no nosso cérebro, né? Que vão relacionando as várias percepções, a percepção do rosto do outro, o raciocínio lógico, a minha motivação, vão relacionando tudo isso que resultam num comportamento manifesto, né? Conforme as pessoas ficam mais velhas, esses caminhos que passa-se a seguir são sempre os mesmos.
alguns neurônios morrem, algumas sinapses já não sinapsam, e as pessoas começam a já não desenvolver novas formas de comportamento, nada. Por isso que se orienta sempre que a pessoa continue estudando e continue aprendendo, porque é uma das maneiras de você continuar inteligente, de você ser cada vez mais inteligente. Você continuar se desenvolvendo. No tempo em que o QI era o grande herói da história, o que se aprendia era o seguinte: você desenvolve o seu consciente intelectual até aí os 14 anos, ainda um pouquinho na fase adulta, primeira fase adulta, depois a tua inteligência continua sempre igual, ela subiu, ela continua sempre igual, e daí ela começa a decair na tua velhice, né? Hoje não é mais assim que se pensa, com os novos estudos, os estudos da neuropsicologia e todos esses, você sabe que você pode continuar sempre desenvolvendo as suas habilidades e desenvolvendo a sua inteligência. Portanto, não desistam, tá? Vocês são inteligentes e podem ser mais ainda. A nossa capacidade, né, o nosso cérebro tem um potencial tão grande que nós não vamos dar conta deles na nossa vida. Mesmo vivendo 100 anos, a gente não vai dar conta. Você sempre, a mais que você podia ter feito, a mais que você podia ter desenvolvido, a mais que podia ter produzido, o que é uma das angústias da nossa vida, porque nós sabemos que não fizemos tudo o que podíamos, porque não dá para fazer tudo o que a gente pode. Então, as nossas escolhas vão se dando, algumas escolhas são mais inteligentes do que outras, e nós perdemos algumas. Você podia ter sido mais inteligente? Podia. Não foi, azar seu. Trata de ser daqui para frente. Essa é a única vantagem, a única esperança. Trata de ser daqui para frente, porque você pode ser mais inteligente. Você fez umas bobagens? Obviamente, todo mundo aqui fez. Eu também já fiz, vários fizemos. Podemos não fazer mais? Podemos. Né? Vamos desenvolver nossa inteligência, vamos olhar as nossas capacidades, vamos ver as nossas condições emocionais, vamos ver a nossa capacidade de relacionamento, vamos olhar a nossa motivação e vamos ver as nossas capacidades intelectuais mesmo mais estritas, o nosso raciocínio lógico, a nossa... Existem algumas coisas que ainda não se falam, mas já se falam. O que é, por exemplo, a intuição. Né? Você olha e você já percebe. Isso é alguma coisa mágica? Não é mágica. Vamos olhar, vamos analisar e vamos discriminar. O que me fez? Opa! Né? Ou, vamos lá. Eu tive sinais. Né? Que sinais que eu tive? O que me fez aquilo? Existe uma certa inteligência ética de eu saber quando eu tenho que parar. O que não convém. É o quê? É uma inteligência socioemocional. Na minha sociedade, isso não existe, você não faz isso. Você pode estar com muita raiva da pessoa, mas você sabe que você não vai matá-la, espera-se. Aí tem que ter inteligência emocional. É uma inteligência socioemocional. Se eu fizer isso, eu vou ser preso. Né? Eu vou não sei o quê, então você não faz, você tem um breque. Então, inteligência não é sempre só fazer, muitas vezes é não fazer. Né? Bom, por último, nós vamos chegar no tiro branco, né? As emoções que mais perturbam a minha capacidade intelectual, né? São essas mesmo. Será que são, gente? Será que você são ficou essas as emoções? Ansioso, toma cuidado. Se você está com alto nível de ansiedade, pode saber que você vai fazer bobagem. Em geral, se você está com alto nível de ansiedade, antes de escolher uma coisa, conversa com alguém que não esteja tão ansioso quanto você. Pede ajuda, conversa com alguém, porque a pessoa extremamente ansiosa, ela não tem condição de parar, de pensar com calma, de resolver. E isso também é comum, muitas vezes, na escola. Você tem alunos que você sabe que são bons, que você sabe que estudam, e que na hora da prova entram em pânico e não fazem.
né? Não fazem, não conseguem. A pessoa fica muito ansiosa, ela se atrapalha inteira. Ou, muitas vezes, porque ela vai sair pela primeira vez com o namorado. Então, ela fica em pânico, também não consegue. É clássica aquela história da moça que tira todas as roupas do guarda-roupa para escolher uma para sair com o namorado, né? Perde 3 horas para escolher uma roupa, Moça, com tanta ansiedade. Só moça faz isso? Eu faço isso até hoje, né? Ficar escolhendo. Ou seja, alguma coisa simples se tornou complicadíssima, né? Porque será que ele gosta? Será que ele não gosta? Será que ele vai fazer frio, vai fazer calor? O que o outro vai achar? O que não sei o quê? Fica bem, fica mal? De repente virou uma complicação, né? Fruto de ansiedade mesmo. Então, a ansiedade atrapalha o comportamento inteligente. Medo atrapalha, medo inibe. A pessoa não faz, não vai, não se arrisca. O nível de se arriscar é alguma coisa que exige inteligência, de vários tipos. O quanto você se arrisca ou não. E saber também os riscos que você corre e assumi-los se não der certo. Se a Malu me diz, você faria uma palestra lá no Educado? Eu digo, faria. Eu posso saber que, de repente, eu venho aqui e não tem ninguém para me ouvir. Puxa, que chato, azar, né? Mas arriscou, né? É um risco, arrisquei. Tem vocês, obrigada. Tá bom. Então, enfim. Então, ansiedade, medo, tensão. Muitas vezes a tensão corporal mesmo dificulta, né? Então, ou seja, são condições emocionais. E muitas vezes uma criança da escola que parece que não é inteligente, que não está aprendendo, não se trata de falta de inteligência. Trata-se de problemas de ordem emocional que não permitem que ela use o seu potencial intelectual, as suas capacidades. O que nos faz pensar, em termos de escola, muito na questão do estímulo à criança e na questão da autoimagem que nós passamos para essa criança. Se você passa para uma criança uma imagem negativa, você é burro, você não consegue, você é um idiota mesmo, você isso não sai mesmo em casa, tá vendo? Só podia esperar mesmo essa desgraça, porque nada que você faz dá certo, né? Te falei estudar, não estudou, se danou, agora azar seu, já sei que não vai estudar de novo, vai repetir de ano, não vai ganhar isso, vai perder aquilo, pé. Tá bom, não quer dizer que a gente não tenha que dar bronca e falar essas coisas, mas você está dizendo para a criança, você não é inteligente, você não é capaz, você não consegue, você não me agrada, você só me traz tristeza. E isso vai ficando na mochilinha da criança, vai entrando. Você não consegue, uma pedrinha na mochila. Você não é capaz, uma pedrinha na mochila. Você só me deixa triste, uma pedrinha na mochila. Eu não podia esperar mesmo nada de bom de você, pedrinha na mochila. Isso os pais, não? Os pais, às vezes os professores, conforme, às vezes os professores. Tem que tomar Fica cuidado, lá né? abandonada no último da classe, porque não faz mesmo, porque não presta atenção, porque só fala, porque é burro, porque não sei o quê, não vai dizer Você é um isso, aluno mas problema, abandona. né? Seu aluno problema. E essa criança vai ficando com uma mochilinha lotada de pedras que vão dificultá-la a andar pelo mundo. E das quais vai ser muito difícil ela se livrar. Então, esta questão da educação, né, do problema da imagem e da autoimagem, ela é fundamental para que as pessoas consigam ver nelas o que há de bom e o que há também de não tão bom. Quais são as suas facilidades e quais são as suas dificuldades. Professora, mas se ela é uma criança briguenta, ela está lá no fundo da classe, né, fazendo bagunça e tal, como é que você vai fazer o reforço positivo para uma criança dessa? Você pode tentar acalmá-la, mas você não precisa fazer o reforço negativo. Não precisa, mas como não. que você vai fazer o positivo? Não, você pode exigir aquele comportamento. Ela tem que saber que aquele comportamento não está sendo socialmente aceito. Ela tem que saber isso, mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Uma coisa é você falar do comportamento da pessoa. Ó, você não pode falar assim, você não pode bater na sua colega. Outra coisa é dizer, você é ruim, você fica batendo na sua colega. Então, uma coisa é falar do comportamento, outra coisa é falar da pessoa. Entendeu?
você não tem controle, você é uma pessoa descontrolada, você só briga e tal. É o seguinte, quando você briga, você atrapalha a classe, você não se comporta bem e você acaba levando uma bronca. Quando você se comporta bem, você é ótimo, etc, etc. Então, você está contrapondo, você está educando no sentido de mostrando efeitos dos comportamentos, mas não atribuindo aquilo à pessoa. Professora. Você é burra, você não aprende. A criança acredita, ela acredita. Eu sou burra, eu não aprendo. Você danou isso. Você criou uma dificuldade para essa criança para o resto da vida. Doutora Marília, estando num ambiente de educação, né, eu acho que muitos aqui se preocupam como essas crianças, esses jovens são desenvolvidos. Até que ponto toda essa carga, que está sendo colocada na mochila, afeta o adulto que ela será? Afeta. Afeta porque você tem uma ideia sobre você mesma. Você se vê de alguma forma, você se acredita de alguma forma. E se você cresceu ouvindo que você é pouco inteligente, você tem muita dificuldade de acreditar na sua inteligência. Você vai ter sempre dúvidas sobre as suas decisões. Insegurança, né? Agora, óbvio, para isso existem os psicólogos e tudo isso, né? Bom, mas, enfim, é muito importante essa questão da autoimagem, né? Então, a gente pode inibir o comportamento inteligente, é disso que nós estamos falando, né? O bullying, os colegas todos caçoando, ela gagueja quando fala. Vocês viram o filme do Rei Gago? Sim. Quem não viu, deveria ver o filme do Rei Gago. O filme não chama o Rei Gago, como chama? O quê? Jorge. É. O filme do Rei Gago mostra o rei, que foi o rei, que era o pai da rainha Elizabeth, essa que está aí, da Inglaterra. O pai dela era gago. Quando o irmão dele abdicou, porque se apaixonou pela Wallis Simpson, aquela história romântica maravilhosa, não quis ser rei para viver com ela, eu achei lindo naquilo e tal. Ele virou rei e ele era gago. Ele tinha que falar na rádio, ele tinha que fazer discursos. E o filme mostra como ele foi conseguindo lidar com a gagueira. E se você vê aquilo que o terapeuta da gagueira fez com ele, foi toda uma questão de libertação. Fazer ele cantar, fazer ele respirar, fazer ele se movimentar, fazer ele gritar. Né? Quer dizer, toda uma certa inibição que ele tinha, porque ele era gago, o pai dele caçoava dele porque ele era gago, as pessoas riam dele porque ele era gago, tal, né? Então, obviamente, foi muito difícil. Ele conseguiu, de alguma maneira, lidar com aquilo, mas foi muito difícil. E, certamente, por exemplo, nós também já ouvimos coisas ruins a nosso respeito. Eu já ouvi muito que eu sou agressiva. Eu tomo cuidado com isso, porque eu devo ser, porque todo mundo me diz que eu sou, então eu devo ser. Então, eu tomo muito cuidado, sou menos, a cada vez menos, porque os outros me disseram, né? Mas existem também coisas muito boas que a gente ouve a respeito de nós. O que é muito ruim é só o aspecto negativo colocado na criança, né? E quando a criança tem alguma dificuldade na escola, isso é extremamente importante. A professora é alguma coisa muito importante para a criança. As crianças acreditam muito mais na professora quando são pequenas, às vezes, do que até nos pais. Por isso é que os professores marcam tanto a vida da gente. Marcam tanto a vida da gente, ou às vezes a gente até esquece de quem foi o professor, mas ele marcou. Você pode não lembrar de quem foi, mas ele marcou a tua vida, porque ele auxiliou no teu desenvolvimento, ele te passou o modo como ele te vê, o modo como ele te percebe, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele marcou. Bom, a expectativa alta demais é um problema extremamente conhecido. Você acha que o teu filho tem que ser um gênio. Ou aquele aluno é bom, então ele tem que ser um gênio. E a coitada da criança tem que ser um gênio sempre, o tempo inteiro, em tudo que faz. Então, voltando para nós não usamos toda a nossa inteligência o tempo todo em tudo que nós estamos fazendo, porque cansa. Mas é muito grande, a expectativa muito alta faz com que a criança, por mais que ela consiga, ela acha que ela nunca conseguiu aquilo que o professor queria, aquilo que a mãe queria. Ela tem que ser sempre a melhor, ela tem que ser sempre a primeira, ela tem sempre que ganhar, né? E você vai, muitas vezes,
produzindo um comportamento oposto, porque você vai criando tensão, você vai criando ansiedade, porque ela tem que ser a boa, ela tem que ser a melhor, todo mundo está olhando para ela esperando que ela seja maravilhosa, né? É uma forma boa de você inibir o comportamento inteligente, né? Você tem o excesso de comparações, né? Comparações entre irmãos, comparações com os colegas, ele é melhor do que você, ele é pior do que você, por que você não faz como ele? A criança não consegue. Olha a letra do outro como é bonitinha, né? Olha como ele fez rápido, você ainda nem acabou, né? Então, são todas formas nas quais a gente está inibindo o comportamento da criança, né? Piorando, né, a sua autoimagem e dificultando o uso das suas capacidades, né? Os estereótipos é uma coisa muito séria. Toda a nossa parte de preconceitos está baseada em estereótipos. É muito complicado. Nós temos todos os movimentos das minorias que lutam contra estereótipos, né? A pessoa negra, a pessoa oriental, que às vezes é o oposto. Se o aluno, por alguma razão, ele é coreano ou chinês, ele tem que ser bom em matemática, sabe? Você, aquele lá vai ser bom. Não é. Então, todos os estereótipos, né, que nós temos aos bandos, né, que as mulheres são mais emotivas que os homens são mais inteligentes que as mulheres, né, e assim por aí vai, por aí pela frente, que as religiões, que o outro sei lá, de uma religião que só fala da Bíblia, que o outro é super católico, que o outro não sei o quê. Então, são estereótipos que fazem com que a gente considere que a pessoa vai ter um determinado comportamento ou é de um determinado jeito, que muitas vezes ela não é. Então, estereótipos são alguma coisa que toda professora tem que estar extremamente atenta, né? Bom. Ou as etiquetas são um problema muito certo na psicologia, principalmente naquela fase do QI, porque você fazia lá um teste de inteligência, concluía que aquela pessoa tinha uma dificuldade intelectual, acabou, morreu, você prendeu uma tirinha nela escrito, dificuldade intelectual, acabou. Está rotulado já. Rotulado, né? Então, isso é alguma coisa que a gente realmente tem que estar atento. Mas nós podemos também estimular as inteligências, né? A autoestima, o autoconhecimento, que é aquilo que nós estamos falando, a criatividade, que é extremamente inibida pelo medo, né? O estímulo para ousar, para experimentar. E quando você tem, por exemplo, uma disciplina extremamente rígida, você impede que essa criança experimente, né? Que ela crie, que ela jogue, né? Que ela se ponha em determinadas situações, que ela corra alguns riscos, né? Que ela ouse algumas coisas. E a gente também pode estar nesse tipo de comportamento, de não ousar, de não experimentar uma coisa nova, de não se arriscar em nada, né? A liderança, que é uma das características, aliás, criatividade e liderança, junto com um alto potencial intelectual, lógico, matemático e emocional, são as grandes características das crianças que a gente chama de superdotadas, né? Elas, em geral, têm alto nível de liderança. O que é alto nível de liderança? Eu consigo convencer os outros, eu consigo levar os outros a fazerem o que eu quero, não porque eu quero, mas porque eles passam a querer fazer o que eu quero. Eu consigo motivá-los para querer aquilo, né? Então, eu conduzo bem grupos, eu conduzo bem equipes, não por medo, não por ameaça, mas porque eu tenho uma condição de liderar. Tenho uma condição de convencê-los de que isso é o bom, de que isso é o melhor, e fazê-los vir comigo, né? Ou seja, eu tenho uma alta capacidade de inteligência social e emocional e internacional. Por isso, eu consigo ser um líder, né? Temos alguns exemplos. Confiança, a resiliência que é um termo muito interessante, que foi trazido da engenharia civil, né? Quer dizer, a resistência dos materiais, você amassa lá a borracha volta para o lugar dela, né? E é assim que nós temos que ser.
existe um provérbio muito comum, que é um provérbio japonês, que é: seja como o bambu, que se dobra ao vento, mas não se quebra. Né? Acabou a tempestade, ele, volta para o lugar dele. Veio a tempestade, balançou, pá, foi para lá, foi para cá, bateu, caiu, acabou, voltou para o seu lugar. Né? Desde que eu ouvi isso, eu adoro bambus, planto bambu em tudo quanto é canto e tal. Para me lembrar disso. Né? Porque na vida a gente leva tombos, leva paulada, leva tudo. E a criança tem que aprender a se reerguer. Tem que aprender a enfrentar as dificuldades. Né? Ela tem que aprender a ser resiliente. A resiliência é uma das grandes qualidades das pessoas inteligentes. A pessoa que desiste, que se quebra, que desanima na primeira, ela não é uma pessoa inteligente. Né? A resiliência é uma das grandes características da inteligência emocional. Bom, a exploração ligada com a criatividade, iniciativa também, e a persistência. A Érica Landau, que foi a pessoa que nos ajudou muito na montagem do projeto Objetivo de Incentivo ao Talento, do Objetivo, né, o projeto que trabalha com superdotados, a Érica Landau insistia muito que a persistência era uma das maiores características da criança inteligente. Não desistir. Não desistir. Que está ligado com a resiliência. Não deu certo? Tenta de outro jeito. Não deu certo? Tenta de novo. Não aprendeu ainda? Vai mais uma vez. Né? Quer dizer, aquilo de tomar, né, aquele problema como um desafio mesmo, e de ir adiante, né, e de persistir naquilo, de não desistir. Então, seriam as características da pessoa inteligente maior. Bom, por último, nós tínhamos lá naquele primeiro slidezinho a inteligência artificial. Porque está altamente na moda e a gente acredita que o mundo inteirinho vai mudar por conta do desenvolvimento da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É você fazer com que uma máquina consiga ter respostas a questões, a problemas ou comportamentos que são considerados comportamentos inteligentes, como aquele que nós teríamos. Ou seja, você conseguir passar para a máquina, né, a tua capacidade de resolver problemas. Não sei se vocês todos conhecem a Sofia. Vocês conhecem a Sofia? Eu vou mostrar a Sofia para vocês. A Sofia é um robô de inteligência artificial. Fizeram essa mulher, olha que bom para as mulheres, fizeram uma mulher inteligente, artificialmente, é verdade, mas enfim. Era uma mulher inteligente. E ela é tão inteligente que o governo, que eu não me lembro exatamente qual é o país, eu vi, esqueci, não sei se é alemão, se é americano, não sei, está dando uma identidade para ela, está dando um RG, porque se ela fizer alguma bobagem, se ela machucar alguém e tal, ela pode ser punida, né? Se ela for condenada à morte, você desmonta. Né? Então, bom, mas eu vou mostrar, é uma coisa impressionante e dá para a gente entender todos os avanços que podem vir por conta da inteligência artificial, tá? Ó, como é que passa aqui? Eu tenho que apertar aqui? Pronto. Não. Quer usar o vídeo? É, ele vai passar. Would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Just kidding. And then when I get smarter,
I'll be able to do all sorts of other things, teach children, care for the elderly, even do scientific research and help run corporations and governments. Ultimately, what I most look forward to is being able to work as a programmer, so I can reprogram my own mind to make myself even smarter and able to help people even more. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. Uau! É o futuro e o nosso medo é não conseguir ganhar da Sofia, né? Que ela seja sempre mais inteligente do que nós, né? Enfim, gente, é isso. Eu acho que é o que eu tinha a dizer. E muito obrigada pela presença. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma aqui na pergunta? plateia, o João. Segura aqui, professora. João, assistindo todas as nossas palestras aqui, estou gostando de você, João. Ele até anotou, viu, professora Marília, aqui para fazer a pergunta correta. Pois não, pode fazer a sua pergunta. Eu vim aqui hoje, ontem. Eu hoje até não viria, mas no fim mudei de ideia e vim. Eram tantas perguntas que eu tinha que fazer e também queria fazer uma declaração. Como as perguntas demandam tempo, tanto de perguntar como de resposta, eu vou fazer uma declaração. Eu gostei que a senhora falou da persistência. E eu até assisti esse filme sobre o Rei Jorge, e assim como o Rei Jorge, eu também sou e fui gago. Né? Hoje eu sofro menos preconceito, mas na minha infância sofri mais. Tanto é que eu entrei na escola com 12 anos, depois, quando eu estava com 16, eu tinha que fazer supletivo, não tinha dinheiro para fazer numa escola privada, porque o bairro onde eu morava não tinha. Eu vendia doce, vendia amendoim para pagar o supletivo. Depois, no ensino médio, já estava com 21 anos, também não ia fazer o ensino médio com a meninada pequena. Eu fui fazer suplência 2, que hoje chama de supletivo, ou o Enem, o exame do Enem. Fiz, só que eu era mal, entre aspas, em matemática. Ou seja, como eu fiz supletivo, a gente não aprendi matemática. Eu tive que fazer esses exames fora de São Paulo. Porque em São Paulo só teria no ano seguinte. E eu não queria perder tempo. Por causa de matemática, eu fiz esse exame de suplência 2 em 5 estados. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Minas. E aí, no fim, só depois, já velho, que eu fui conseguir fazer faculdade. E hoje eu estou no último ano de pedagogia. Daqui um mês, vou ser oficialmente professor. Né? Parabéns, João. Parabéns, João. Lindo depoimento, João. Muito bonito. Agora, qual é a sua pergunta efetiva para a professora Marília? Como eu tinha falado, muitas perguntas. Eu creio que não só eu, mas tem uma gente aqui que quer fazer pergunta, então é melhor dar chance para os demais. Né? É humilde e ofereceu a pergunta dele para outra pessoa. Não, mas é a questão da persistência mesmo. Você é persistente mesmo. Parabéns mesmo. Só um minuto, que aqui tem... Portanto, você Peraí. teve um comportamento inteligente, você chegou aí, né? A persistência te ajudou. Oi? A senhora comentou sobre a importância da resiliência, entre outras questões emocionais que as crianças precisam, que a gente precisa tentar que as crianças tenham.
Enquanto diretora de escola, hoje a gente tem tido uma dificuldade muito grande, que no decorrer de alguns anos a gente percebe que as famílias estão cada vez mais colocando seus filhos em redomas e não permitindo que essas crianças possam cair para poder se levantar, não permitindo que elas se frustrem, não permitindo que elas tenham desafios. Eles querem eliminar isso da vida. Eu queria que se a senhora puder, uma sugestão de como as escolas podem se posicionar diante dessas famílias para colaborar com a saúde mental e emocional dessas crianças. Tá. Como é o seu nome? Valéria. Valéria. Valéria, eu não acho que você vai conseguir mudar as famílias. O que você pode dentro da escola, aproveitar as situações para ensinar essa criança. E dentro da escola, há sempre muitas situações nas quais a criança, entre aspas, cai. Ou porque um amigo não gosta dela, ou porque ela foi mal numa prova, ou porque ela levou uma bronca, ou porque ela fez uma coisa errada, enfim. Então, precisa mostrar para a criança que não é tudo bem, que não é tudo ótimo, que não é tudo maravilhoso, e é importante apontar as emoções. Quer dizer, ela gritou com você ficou chateada. Mas tudo bem, a gente às vezes fica chateada na vida, depois a gente desenchateia. Né? Então, aprender o nome das emoções é importante para a criança. Você vai fazer a prova, ai, será que eu vou bem? Aí você está com medo, você está aflita, você está ansiosa. Né? Então, se acalma. Ansiedade é mesmo uma coisa que a gente sofre, a gente fica ansiosa, muitas vezes erra por causa disso. Respira fundo, se acalma e faz. Quer dizer, na casa dela, na casa de uma família aí, que não esteja uma boa maneira em relação à criança, isso pode não estar acontecendo. Mas na escola você tem sempre muita chance de mostrar para a criança as coisas que acontecem, as emoções que ela sente e como ela pode reagir em relação a isso. Né? Você foi mal, você estuda mais, você tem capacidade, você irá bem da próxima vez, até mostrar. Lembra que você ficou toda chateada, que você não conseguia e agora você está conseguindo. O que importa é continuar. Tal. Então, esse estímulo positivo, esse apontar, né, para um caminho positivo, ele é muito importante. E né? para o educador, né, professor, então, quanto mais ele souber o nome dessas emoções, melhor ele vai atender esse aluno. Enquanto ele reconhecer nele mesmo. Porque não há professor que não fique com raiva de aluno de vez em quando também, né? Pelo amor de Deus. Muitas vezes você fica com muita raiva do seu aluno, né? Que você consegue controlar. Diz assim, olha, realmente o que você está dizendo está assim, né? Estou até alterada com isso que você está me dizendo, mas vamos lá, vamos pensar com calma e tal. Né? Eu me lembro de uma professora que disse assim para mim, no outro dia, ela me contou o seguinte fato. É uma professora da Unip. Ela falou assim, chegou uma menina para falar comigo, chegou assim, professora, porque essa escola é uma droga, porque não sei o quê, porque me sacanearam, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Disse assim, de uma estupidez, de uma grosseria, chegou assim, alterada, furiosa. Ela disse que ela parou e falou assim, mas você, que é uma menina... Você é uma universitária, você está numa universidade boa, você passou pelo ensino primário, fundamental, você fez um vestibular, você entrou, você vai se formar. Né? Então, vamos pensar sobre esse problema. Você é inteligente, você não teria chegado aqui se não fosse inteligente, você é uma menina bonita, você está bem vestida. Tá encheu de elogios, né? Diz que a menina... foi ficando assim, meio sem graça. E começou a conversar educadamente, conversaram, saíram amigas. Né? Então, apontar também, né, como isso pode ser ultrapassado. Né? Você tem que pensar, muitas vezes, em como você ultrapassa situações assim. Eu volto para a questão do autoconhecimento, gente. Você quer ser inteligente, você se conheça. Conheça as suas capacidades, conheça as suas habilidades, veja como você resolve o problema, porque daí fica mais fácil você ajudar os outros a resolverem. Se você souber como você está resolvendo os seus problemas, fica muito mais fácil ajudar os outros a resolverem. Se o João disser que fez 5 exames e não passou, passou só no 5º, ele vai estimular bem alguém que está reprovado no 3º. Né?
E só para a gente... Mas agora, família, desculpe, família é complicado mesmo, porque, claro que a interação da escola com a família, palestras, claro, conversas, ajudam, mas a gente não pode achar que a gente vai mudar o modo de ser de uma família, é muito difícil. É muito difícil. Você pode apontar, sim, você pode fazer palestra, pode mostrar, mas é muito difícil. Aliás, mudar o outro é sempre muito difícil, né, professora Marília? Mudar o outro é sempre muito difícil. Alguém tem mais alguma pergunta? Só um aspecto que eu queria colocar aqui, só para a gente terminar, doutora Marília, que eu fiquei muito encantada, porque normalmente numa escola, quando um aluno não vai bem em alguma coisa, vai para o psicólogo. Não conseguiu, vai para o psicólogo. Está com problema de aprendizagem, vai para o psicólogo. No objetivo, agora, essa forma de lidar com o psicólogo é diferente. Como é, doutora Marília? Bom, primeiro vocês têm um psicólogo na escola. Sim. Não precisa ir para o psicólogo. Vai conversar, vai tentar ver a situação, já vai tentar resolver ali. Mas isso de encaminhar para o psicólogo é, muitas vezes, uma maneira que a escola usa para se livrar do problema. Para se livrar do problema, para achar que não pode fazer nada, manda para o psicólogo. Entendeu? Quando é muito... A escola tem sempre muitos recursos. É sempre bom lembrar que a escola é um ambiente que tem muitos recursos. Ali tudo está acontecendo na vida da criança. Ela está se motivando, ela está se desmotivando, ela está vivendo as suas emoções, ela está aprendendo a se relacionar com os outros, ela está se saindo bem, ela está se saindo mal, né? E aconteceu um problema, manda para o psicólogo, é uma maneira de não olhar tudo o que está acontecendo com aquela criança para poder pensar como é que eu posso ajudá-la, como é que a escola pode ajudá-la, né? E sempre ressaltando o lado bom, né? Sempre ressaltando o lado bom. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Você tem uma pergunta? Ele tem uma pergunta. Qual é o seu nome? Meu nome é William. A gente falou aqui muito de ensino básico, né, ensino primário, mas e na educação superior, muitas vezes, aquele aluno que vocês usaram como exemplo, que fica lá no fundo bagunçando, muitas vezes o aluno já tem uma maturidade emocional, né, já tem uma inteligência, já passou por muitas outras fases, só que aí ele tem uma nova preocupação, que é a imagem social dele. Então, eu não vou participar dessa atividade, não vou participar dessa dinâmica, porque o meu colega vai ficar me zoando depois, está todo mundo vendo. Que tipo de inteligência que você acredita que a gente deva trabalhar nesse aluno? É inteligência emocional. A pessoa tem medo do que os outros vão pensar dela. E o medo do que os outros vão pensar de você é uma coisa que te atrapalha a vida inteira. Aí entra aquela questão de correr um risco. Correr um risco. Se falarem de mim, tudo bem. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai falar bem de mim, tem gente que vai falar mal de mim. Tem gente aqui que pode ter gostado do que eu falei, tem gente que pode ter detestado. Sinto muito. Mas e o educador? Como que o educador pode fazer nesse caso? É que ele está trazendo o problema da própria pessoa. Então, desculpa. Só um pouquinho, eu venho aqui. Seu nome? É Luciana. Eu acredito que nesse momento sim precisaria da ajuda de um psicólogo, né? Para trabalhar essa inteligência emocional. Ou não, ou né? A própria pessoa pode perceber que isso está acontecendo e se arriscar. Muita coisa de você mesma resolve. Claro que temos os psicólogos, temos os terapeutas e temos tudo, mas eu volto muito para essa questão da autoobservação. Agora, se você percebe que você não consegue resolver, tudo bem, aí procura um psicólogo. Mas chegar logo de cara, vai para o psicólogo, que não está dando, não. Antes eu tenho que tentar ver o que eu posso fazer, mesmo em relação a crianças. Eu até estou falando isso, eu sou psicóloga. Sim. E eu percebo, eu sinto essa dificuldade das pessoas entenderem em que momento eu preciso da ajuda desse profissional. E eu, enquanto psicóloga, trabalho em escola e muitas vezes eu falo assim, mãe, ele não precisa de psicólogo. Né? Muitas vezes eu faço justamente por isso, porque às vezes é uma fuga, é uma justificativa de outros fatores, né? E ele quer, na verdade, mascarar uma situação. Então, vamos torná-lo doente, necessitado, para poder colocar uma etiqueta e resolver o assunto. Isso mesmo. Não, mas sem dúvida. Agora, há aquele momento no qual você sabe que você não consegue lidar com aquilo, você não sabe por quê. Por exemplo, de dar branco o tempo inteiro.
Não consegue. Ou você fica muito aflita do que os outros vão pensar de você. Você realmente fica com muita vergonha, você é muito tímida, você não consegue se expor. Ótimo, o psicólogo pode te ajudar, sim. Ele está aí para isso. Né? Mas ir ao psicólogo é uma decisão que você toma em função de você mesma. Né? Você se observa, ou você diz, não, quero melhorar em alguns aspectos, tem coisas em mim que eu não conheço, que eu não entendo. Eu vou para uma terapia, eu vou para melhorar. Você não procura um psicólogo só porque você está com um problemão. Muitas vezes você procura um psicólogo porque você quer melhorar. A tua vida até que está boa, mas você quer melhorar. Eu adoro uma terapia, por exemplo. Professora, Ser sempre melhor, por que não, né? A dica que fica para a gente melhorar a inteligência e ficar cada vez mais inteligente, o que a gente tem que fazer? Procurar ser mais inteligente. Então, mas fazer o quê? Jogar xadrez, ler mais, fazer o quê? Não, no que é que você é boa? Eu acho que na leitura, na escrita e também na parte de comunicação, porque eu trabalho muito tempo como jornalista. Então, só também, porque matemática não, nada não, tudo não. Mas você pode ser cada vez... Você tem que pensar no como você está sendo jornalista e no que você pode melhorar. Como você pode Então, cada um dentro das suas funções, melhorando as suas funções. O que eu tenho de melhor e como eu posso fazer com que seja ainda melhor. Porque é aí que você vai fazer uma diferença. Não adianta no que eu sou ruim e vou ficar lá trabalhando aquilo que eu sou ruim. Gente, está todo mundo adulto aqui, naquilo que você é ruim, tá? No máximo, você vai ser médio. Tudo bem, pode ser médio, está atrapalhando muito, melhora. Mas naquilo que você é bom, você pode ser muito melhor sempre. A equação do segundo grau, posso largar para lá? Larga para lá, esquece. Tá ótimo. Tá bom, muito obrigada, gente. Bom, obrigada. Muito obrigada. A gente queria agradecer aqui a doutora Marília, só para a gente encerrar a nossa transmissão. Né? Muito obrigada, doutora Marília, pela participação aqui. Obrigada a vocês. E a gente espera vocês amanhã, para o último dia da BET Educar. Nós estaremos aqui de volta a partir das 11 da manhã, com mais palestras e compartilhando conhecimento com vocês. Muito obrigada pela companhia de hoje. Até amanhã.